Estava comentando com os irmãos antes, hoje eu garanto que vocês vão sair daqui com os cabelos em pé. Vou conversar um pouco hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 5. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para renascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasceis de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouvis de sua voz, mas não sabeis de onde ela vem, nem onde ela vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? E Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorai estas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. O que tem a ver de nascer de novo? O que tem a ver em nascer de novo? Vocês já viram alguém ficar aqui para semente? Está lindo. Não achou ninguém aqui, o velhinho que ficou para semente? Isso significa o quê? Eu vou falar hoje da morte. Porque as pessoas não estão se preparando para a morte. As pessoas estão se desesperando por aquilo que já nos aconteceu 1 trilhão de vezes. É o desencarne. É um fenômeno natural para o espírito de qualquer pessoa. O que está se fazendo hoje que você tem medo da morte? Uma boa pergunta. O que eu estou fazendo que eu tenho medo da morte? Porque um grande número de pessoas, se tu disser você vai morrer amanhã, puf, te cai duro hoje, de desespero. O que diz a questão 642 do Livro dos Espíritos? Ela diz assim: é bom para Deus, é suficiente para Deus não fazer o mal? E a resposta do Espírito Verdade é: não. É necessário que façamos todo o bem até o limite de nossas forças, porque responderemos pelo mal que decorre do bem que não haja sido feito. Ou seja, nós respondemos pela omissão de não fazer o bem. Ninguém precisa responder, mas nós deveremos nos consultar. A partir do ensinamento da questão 642, que nós temos que fazer todo o bem no limite das nossas forças, sob pena de responder pelo mal que resulta do bem que nós não fizemos, a pergunta é: nós estamos fazendo isso? Segunda coisa, cada um se responde para si mesmo, até porque a obra de desenvolvimento do espírito
é individual. Não dá para contratar a Seara nem a BRF para evoluir o espírito. Cada um vai fazer a sua caminhada. Tá? Será que a nossa consciência não é que está com medo? Porque nós estamos deixando de fazer aquilo que nós deveríamos fazer como impositivo do Evangelho de Jesus, quando Ele nos convoca a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos amando o próximo, não conseguimos muitas vezes nem amar Jesus, não conseguimos nem amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um mundo que diz assim, não, hoje eu não posso ir na igreja. Hoje eu não posso ir na igreja, tem que fazer aquele serviço. Eu não posso tirar quarta-feira, hoje, para ir na oração, porque eu tenho que assistir o jogo. Eu não posso fazer aquilo lá para ajudar aquele, porque eu tenho um compromisso lá na outra cidade. Eu tenho que ir no aniversário. Nós não estamos conseguindo, na verdade, nem amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes nós colocamos todas as coisas acima de Deus, as coisas terrenas, materiais, estou falando. Não conseguimos nem amar nós mesmos. E essa é uma verdade. Quantos estão se matando com as drogas? Estão se matando com o cigarro? Estão se matando com a pinga? Com o álcool? Sabe por quê? Porque não se ama. E não valoriza a casa onde o teu espírito imortal vive. Enche ela de qualquer coisa. E é a casa que se vira em transformar tudo isso. Não vamos nem entrar no mérito da questão dos pensamentos. A sujeira que nós jogamos para dentro do nosso corpo através dos pensamentos. O veneno. Tá? Mas vamos voltar para a morte. Por que nós temos medo de morrer? Se nós isso já aconteceu, no mínimo 1 trilhão de vezes com cada um. Aí o irmão Valdir dizia antes, mas eu acho que nas outras encarnações nós não tivemos essa visão de que nós vamos e voltamos. Nós apenas não lembramos. Porque os conhecimentos sobre o tema na face da Terra já datam há 36 mil anos. E vocês podem ler isso no livro 2012, A Era de Ouro. Tá? 2012, A Era de Ouro. Onde se relata no livro, a tradução do livro da Tábua de Esmeralda. Não sei se você já sabia que existe a tábua. Há 36 mil anos já se falava da reencarnação. Isso está no livro Coletâneas Elucidativas. Então, há 36 mil anos já se fala de vida e de morte, de continuidade da vida. Se vocês olharem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, logo no início, todos os judeus acreditavam na reencarnação, na continuação da vida depois da morte, exceto os saduceus. E hoje, quantos dizem, morreu, acabou. Acabou o quê? Acabou o corpo físico. A inteligência é do espírito, não é do corpo físico, não é do cérebro. O cérebro é o médium da mente, assim como Jesus foi o médium do Cristo. Para muitos isso pode estar embaralhando, mas o Cristo é uma consciência muito elevada, que se manifestava. Por que Jesus se transformou no Monte de Tábor? Na Bíblia, eu não estou inventando nada, está na Bíblia. Por que ele haveria de se transformar? Muitos incorporam e que muda a fisionomia completamente, porque recebem o impacto energético de uma outra forma, que repercute no nosso corpo físico. O nosso corpo físico se amolda, não se preocupe. Nessa área, graças a Deus, eu já tenho uma boa experiência. Morte. Como é que nós estamos pensando na morte? Como é que vai ser essa passagem? E o mais, o que eu vou fazer depois que eu morrer? Vocês já pensaram nisso? Do lado de lá é apenas um portão.
Pro lado de cá fica... O que as donas de casa fazem quando termina o inverno? Mulheres aí que cuidam disso. O quê? Guardam as roupas do inverno. A funerária guarda a nossa roupa de inverno que nós usamos na existência aqui. Pro verão do mundo espiritual, nós não precisamos mais dessa roupa de inverno. Essa matéria, nervo, carne, osso, órgãos, tecidos. Né? Por quê? Porque nós temos o duplo dessa matéria chamada perispírito. É muito mais, que é semimaterial, e é tão semimaterial que o nosso olho físico nem vê o nosso corpo. Vamos com ele. Os antigos, os egípcios já conheciam essa cultura, já tinham essa cultura, né? Em Atenas, o pessoal chamava de Ka, o perispírito. Isso também é o capítulo 3 do livro Coletâneas Elucidativas do Dr. Gabriel e do Dr. Inácio. A morte é o quê? É uma passagem. Tá? Vamos entender um pouco mais? Vamos ver o que diz Joseph Goebbler, o espírito Joseph Goebbler. Joseph Goebbler é um espírito que era formado na Alemanha durante a Primeira Guerra como físico nuclear. Tá? Durante a Primeira Guerra ele se formou físico nuclear. E depois ele começou a estudar medicina para poder ajudar os judeus pobres que precisavam de atendimento médico que o Estado germânico não propiciava. Tá? O resultado desse trabalho que ele fez foi o quê? Ser cozinhado num dos fornos dos nazistas, junto com toda a família dele, e ir para o mundo espiritual se tratar, se curar e estudar. E a primeira coisa que ele foi estudar o universo. Que universo ele foi estudar? O universo divino que está dentro de cada um de nós, chamado espírito, a nossa alma. Ele foi estudar para poder ajudar mais, porque ele viu que na vida dele aqui, a vivência no mundo terreno está fazendo o quê? Está deixando muito a desejar quanto ao estudo da nossa própria essência. A nossa ciência está voltada ao quê? Às células, que dá para ver no microscópio. Só que o nosso microscópio ainda é um arremedo muito, mas muito pobre do conhecimento científico que existe no mundo espiritual. Tá? Morrer é mergulhar na matéria, diz o Joseph Goebbler, psicografia do Robson Pinheiro, a alma da medicina. Tá? A alma da medicina. Tá? Morrer é mergulhar na carne, ou seja, na verdade nós morremos 2 vezes de tempo em tempo. Gostaram dessa, né? Sabia que morria 2 vezes? Não. Parabéns, mas você está sabendo. Tu morreste espiritualmente no dia que tu foi fazer o quê? Que tu fizeste o mergulho dentro da carne para vir morar aqui. Nós morremos espiritualmente para vivermos fisicamente, materialmente, densamente. E morremos fisicamente para poder renascer espiritualmente, lá do outro lado. Então, em cada vinda, em cada retorno, nós temos que morrer 2 vezes. Todos nós, querendo ou não querendo, vocês não acharam ninguém que ficou para semente? Essa é a regra. Então, morremos quando viemos para cá, espiritualmente. Por que ele fala em morrer? Porque nós esquecemos tudo que nós já tínhamos de bagagem espiritual. Especialmente pelo lado obscuro que nós ainda temos. Aquilo que nós muito nos arrependemos, porque nós muito sofremos, que nós muito choramos pelo que nós fizemos para os outros, pensando que nós fazíamos para os outros, mas que voltou toda a carga para nós mesmos. E ressuscitar é ultrapassar a barreira da morte e liberar-se
para o encontro com o cosmos. Na morte, o foco da visão modifica-se por completo, e devagar o ser percebe-se imortal, leve, mais em comunhão com a pujança da vida no infinito. Enfim, ele se descobre um cidadão do universo. E aí, o homem super inteligente aqui da Terra, que pensa que tudo sabe, que tudo pode, que é o centro, ele se coloca no centro do universo, o homem muitas vezes, porque ele é o dono da verdade, o rei da verdade. Quem é você para falar comigo desse jeito? Né? Se colocando no centro, o universo gira em torno dele. Né? Aí ele é todo faceiro, vai lá na prefeitura, puxa o saco do prefeito, dos vereadores e ganha o título: cidadão honorário da cidade de Ceará. Grande engano. Nós somos cidadãos do universo e nos vangloriamos porque recebemos o título de cidadão honorário da cidade. Cidadão honorário de tal comunidade. Grandes coisas, né? Nós somos cidadão honorário do universo. Um espírito honorário do universo. Uma criação divina. Um ser vindo de Deus. Feito por Deus. Preparado, projetado, não preparado, mas projetado para um dia ser um anjo. E esse anjo que vai trabalhar tanto para o dia ser um arcanjo. Todos nós seremos anjo um dia. Essa é de cada um. Essa é a diferença. Deus não tem pressa. Você vê, é urgente a revolução nos conceitos, na forma de ver o universo, seus habitantes, tanto quanto a morte, quanto o ato de morrer. Ou seja, nós precisamos rever os nossos conceitos quando nós pensamos que quando desce o caixão, Zé Fini. Outro grande engano é pensar que tu vai sentar à direita de Deus e vai descansar. Não é assim que o pessoal acredita? Ele vai para o céu, está sentado à direita de Deus e vai ficar descansando. Aqui que vai descansar. E sabem por quê? Porque Deus não para um minuto. Quem é que trabalha por nós? Se Deus trabalha por nós o tempo todo, se nós queremos estar ao lado dele, o que nós vamos ter que fazer? Aquilo que ele faz, trabalhar em favor da humanidade, gente. Como diz o doutor Inácio, aqui para vocês. Não é verdade? Por quê? Porque é um grande engano. Os espíritos de luz, os anjos trabalham aonde, gente? Tu acha que eles estão no céu tocando trombeta? Eles estão com a compaixão de nós, da nossa miséria espiritual, da nossa ignorância, e eles estão sempre trazendo para nós, eles se esforçam para poder nos levar para a angelitude. O anjo trabalha onde a escuridão mais se faz presente, porque onde tem luz ele não precisa, outros já vão caminhar pelas próprias pernas. Não é preciso rever conceitos de morte, de vida, de renascimento, de ressurreição, de reencarnação. Talvez meus irmãos pudessem elaborar um curso de preparação para a morte. Que tal vamos fazer um cursinho aqui para nós? É uma boa. E um curso de preparação. Bom, mas se nós não ficamos para a semente, já viram um ficar para a semente? Não tem ninguém. Se não vamos ficar para a semente, tem como nós fugir? Não tem. Dá para comprar um avião para fugir da morte? Dá para ganhar Mega Sena? Os que ganham Mega Sena morrem também? Bom, então não adianta nem ganhar Mega Sena. Já é a primeira consequência. Não adianta comprar avião. Não adianta ter diploma, porque os médicos também morrem. E eles conhecem de saúde, doença, enfermidade, eles também morrem. Então, o conhecimento não retira a fatalidade ou o fatalismo que é encerrar a atividade física aqui no plano Terra. Pode ser cidadão de cor, indígena, branco, afrodescendente, japonês, né? Pode ter o zoinho puxadinho por causa do arroz, né?
vai para o outro lado do mesmo jeito. Nós não temos como fugir. Não existe fugir. Bom, se não existe fugir, o que nós estamos fazendo quando nós nos desesperamos porque alguém desencarnou? O que nós estamos fazendo nesse exato instante? Outra coisa. Qual é a pena máxima no Brasil para quem comete um crime que pega uma punição de 200 anos de cadeia? Quanto é a pena máxima que ele fica na prisão? 30 anos. 30 anos é a pena máxima. Por quê? Porque tu vai somando os períodos que tu tem e daí cumpre um sexto, 200 anos, um sexto daria 40 anos, quase 40 anos, né? Daria 30 e poucos anos, 33 anos. Então tu vai ficar quanto? Tu vai ficar 30 anos no máximo. Terminou os 30 anos, o que o juiz faz? Tu que trabalha no fórum? Um alvará de soltura. Um alvará de soltura. Muitos nossos não têm 30 anos de prisão, não têm 80 anos de prisão, não têm 100 anos de prisão para cumprir aqui. O tempo dele para cumprir a pena aqui é 17, 18 anos. O que nós fizemos? Nós nos desesperamos porque um jovem é tão jovem e morreu. Morreu o quê? Ele foi para o outro lado fazer aquilo que aqui já estava fazendo, já tinha se preparado. Ele ganhou o alvará de soltura. Na época da escravidão, se dizia, ele ganhou a carta de alforria. E nós nos rebelamos, nos desesperamos e lamentamos. E muitas vezes entramos em depressão porque alguém desencarnou na juventude. A pena dele era essa. Era esse o tempo que ele ganhou o alvará de soltura e foi. Uma outra coisa, quando nós não aceitamos o evento que é inevitável, chamado morte, o que nós estamos dizendo? Que Deus é injusto. Quantas pessoas... Mas Deus foi injusto comigo porque levou meu filho. Né? Quantos que vão lá em Galvão, por exemplo, e pedem, mas meu filho é injusto, tinha 18 anos, e começa a chorar. Por quê? Por desespero. Injusto é nós nos rebelarmos contra as leis divinas. Quando isso acontece, o que nós temos? Tristeza, depressão, angústia, coisas que vêm exatamente por não compreender essa sistemática. Nós passamos a ter o quê? Tristeza. Por que eu me torno uma pessoa triste? Porque eu não estou aceitando as leis divinas, eu estou me rebelando contra as leis divinas. E quando eu me rebelo contra as leis divinas, eu saio da sintonia universal para onde eu fui criado para me inserir, para entrar em sintonia, em harmonia, para mim vibrar junto. E aí vem o desespero. Por quê? Isso dá o que quando eu quebro a minha sintonia com as leis divinas? Isso leva a outro fatalismo, a infelicidade. Eu estou infeliz. Eu gostaria tanto que ele estivesse comigo. E quem é que diz que ele não está aqui do teu lado, muitas vezes, dizendo, para de chorar, que eu estou muito melhor aqui do que você ali que está chorando. Do lado. Outra coisa, leiam o livro Entre Duas Vidas do Chico Xavier, para ver qual é o pedido que os jovens que desencarnam fazem para suas famílias, para sua mãe, para o seu pai, para os irmãos. Não chorem, não chorem, a vida continua. Outra coisa, o que vocês acham que nós vamos fazer do outro lado? Foi a pergunta que fiz antes. O que vocês acham que nós vamos fazer lá do outro lado? A encarnação é uma escola que eu preciso passar. Nessa escola eu vou me preparar para fazer aquilo que eu pretendo fazer do outro lado. Se eu quero ir para lá para fazer o bem, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser aprovado na faculdade da vida desse lado de cá.
Sou pena de eu ir para lá e continuar fazendo os erros que eu continuo aqui. Então, por isso que as pessoas dizem, façam o bem, sem olhar a quem. Não corram atrás do bem. Se tu fizer o bem, o universo te devolve ele automaticamente. É a lei do retorno, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Tem um livro fantástico do Chico Xavier chamado Ação e Reação. Leiam esse livro. Ah, Darcy, tu está falando da morte, tu está falando de ação e reação. Qual é a nossa ação para ter uma boa passagem? Mas não é só isso, tem mais coisa relacionada com a morte. Que tal realizar um curso de preparação para a morte, conduzindo experiências de desdobramento, de viagem que exceda os limites do corpo, de percepção e compreensão dos diversos tipos de energia, além de liberar-se das amarras castradoras do medo, inoculado pelas religiões milenares e mantido pela ignorância? Qual é a pior coisa que uma religião pode incutir numa pessoa? Boa pergunta, né? Medo do pecado. Não pode fazer isso porque é pecado. Não pode fazer aquilo porque é pecado. O que significa pecado? Se tu fizer isso, tu vai para o inferno. Sabe onde é que está o inferno? No meio das orelhas de cada um. Porque ela é uma criação mental, uma fixação mental, que a tua mente, a tua inteligência fixa em razão da cobrança da própria consciência. Podem ler N livros, e eu tenho alguns lá na minha casa, chega a 900. Esses praticamente a metade eu já li. Uma fixação mental. A nossa mente cria o inferno em razão da nossa consciência o quê? Perturbada. A consciência vai me dizer, tu fez isso. Ninguém foge do tribunal da consciência. Querendo ou não querendo, ninguém foge. O que a igreja diz? Ah, isso é pecado, aquilo é pecado. Não. Tu pode pecar por ignorância, maldade. Eu posso errar o alvo porque eu quero errar. Mas eu posso errar o alvo porque eu não sei acertar. Coisas distintas, são consequências distintas. Cada um segundo as suas obras. E quanto mais nós estivermos esclarecidos, mais nos será cobrado. Porque Jesus disse, a quem muito tiver sido dado, muito será cobrado. Se tu tem a lucidez de tudo isso que eu estou explicando, você tem mais culpabilidade se tu infringir as leis divinas. Tá? Então não esperem ser levado pelo Mário lá em cima, nas casinhas, lá perto da estrada, e pensando que vão para o céu. Vocês vão para o lugar que vocês se habilitaram com o amor que vocês doaram ao próximo. Com o bem que vocês espalharam. Com as sementes de amor que você lançou para o universo. Essas são imperecíveis. E senão, se nós lançamos as pedras, nós vamos correr atrás e juntar uma por uma. E vamos implorar para aquele lá em cima, para que ele nos dê licença para fazer isso. É hora da humanidade, de meus irmãos em particulares, acostumarem-se com o fato de que irão morrer. De contra? Então nós vamos ter que acostumar com essa ideia, que vamos morrer. E de que a dor e a doença nem sempre ocorrem para ser curados. Ah, Darcy, essa é pesada, né? A dor e a doença nem sempre ocorrem para ser curados. Por quê? Vamos lá? Mas funcionam em muita gente como um preparo, um processo de desmaterialização lento, gradual, mas perfeitamente eficaz. Para aqueles que muitas vezes pensam que o mal é o fim de tudo, às vezes eles precisam de um determinado tempo de enfermidade, de dor e às vezes de sofrimento, para fazer o quê? Tomar consciência de que ele é um filho de Deus
que ele veio aqui para estudar, para evoluir, para fazer o quê? O que nós temos que fazer no fim do dia? Uma revisão de tudo aquilo que nós fizemos, para ver se a consciência aprova as nossas ações, poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Não é assim? É assim que a gente encerra o dia. Hoje eu fiz aquilo, a palestra foi à altura do que o pessoal pensava. O que eu fiz durante o dia? Eu tive que fazer isso, isso e aquilo. Ficou alguma coisa, algum bem que eu poderia fazer e eu não fiz? Eu rezei um Pai Nosso para os enfermos. Eu rezei um Pai Nosso para mim mesmo. Cada um, eu só estou dando exemplos, cada um tem o seu jeito de fazer essa revisão, né? E nesse momento, por isso que tem assim, Darcy, como é que a medicina não consegue curar a bronquite asmática? Querem ver um exemplo como funciona a lei divina? Aí tem bronquite asmática. Tu vai olhar o que ele fazia na outra encarnação? Fumava, fumava e fumava. Agora eu pergunto, vocês já viram um único ser que tem a bronquite asmática a fumar? Essa é a enfermidade que muitas vezes nós pedimos a Deus. Jesus, me deixa voltar para a terra com bronquite asmática para mim me liberar do vício do cigarro. Nós reclamamos. A senhora olhou assim, é assim. O veneno que você colocar para dentro de ti, você mesmo vai tirar para fora de ti. A cada um segundo as suas obras. O espírito é obra individual, o aprimoramento do espírito. Lavar a túnica nupcial, e releiam, quem já leu, releia o capítulo 3. Nós estamos na lavanderia terrena para lavar a nossa túnica nupcial, o nosso perispírito. Drenar toxinas. E nós fizemos o quê? Eu sou um desgraçado. Olha aí, ó, todo mundo tem saúde e eu tenho que estar aqui com a minha bronquite asmática. Mas o rabo quem deixou? Fui eu que tenho a bronquite asmática, deixei o rabo para trás. Sou eu que vou ter que recolher. Fui eu que deixei o rastro necessário para que eu hoje recolhesse isso. Deus, a justiça divina não faz curva para nos privilegiar e nem para nos prejudicar. Ela é retinha sempre. Ela foi assim ontem, ela é assim hoje e ela vai ser assim para todos sempre. Essa chamada desmaterialização coloca o ser em contato com a sua realidade espiritual. Destrói ou desconstrói conceitos, modifica disposições íntimas, inaugurando uma nova etapa da consciência. Vou pegar um exemplo. Quantas pessoas que sofrem um acidente gravíssimo e depois do acidente elas mudam completamente? Escaparam da morte. Não, eu nasci de novo. E mudam completamente. Por quê? Porque revisaram conceitos. Reconstruíram conceitos. Desconstituíram e desconstruíram outros conceitos equivocados. Se deram conta que é mais importante você vivo aqui, cumprindo a tua obrigação de aprender, do que você morto num cemitério sem aprender nada daquilo que tu passou por aqui para fazer. É por isso que Paulo de Tarso diz, de tudo dai graças. Porque nós não sabemos o que nós estamos recolhendo e nem por que estamos recolhendo aquilo que estamos recolhendo hoje. Se nós conhecêssemos o nosso ontem, com certeza, hoje nós vibraríamos intensamente de alegria pela melhora que nós já tivemos, pelo nosso progresso. A dor e a enfermidade podem, em certa medida, despertar a mente para o fato de que a verdadeira vida não é a material e que a pessoa, quando menos espera, está sujeita a se ver na iminência de realizar a passagem do túnel da vida. Quem garante que eu vou estar vivo amanhã? Aliás,
Quem é que garante que vai estar vivo amanhã? Essa noite pode dar um infarto e vamos botar, o que nós já botamos dentro da mochila? Todo dia nós colocamos um pouquinho dentro da mochila. E essa mochila nós vamos levar junto. Tanto do bem quanto do mal. Essa mochila, cada um carrega a sua. Cada um escreve um livro bem grosso. Um dia de cada vida, cada dia escrevendo uma página desse livro. E nós vamos ter que ler o nosso, não vamos ter direito de ler o dos outros. Cada um vai ler o seu. Tá? Por mais doloroso que seja o processo de enfermar, do adoecimento do corpo, ele opera como uma câmara de desmaterialização que ocorre em todo ser vivo, embora nem sempre com resultados idênticos. Ou seja, os resultados da enfermidade não são igual para todo mundo. Deu uma pneumonia, foi lá, foi uma benzetacil, beleza, tá bom, tá bem. O outro vai e faz, fica a semana, 2 semanas em tratamento. Outro tem uma outra enfermidade, demora um tempão para se recuperar. Faz uma cirurgia de apendicite. A cirurgia é a mesma para todo mundo, de regra. Só que tem um que tem complicação na cirurgia. Por quê? Porque ela funciona como uma escola. Como é que é a escola de Jesus? Como é que é a escola universal? Todos nós somos alunos convidados pelo amor. Através do quê? Do Evangelho de Jesus. Todos nós somos convidados pelo amor. Não escolhemos amor por escolha nossa. É o nosso livre-arbítrio que nos leva para o outro lado. Bom, esse é a escola que é oferecido para todos, através da igreja, através das palestras na casa espírita, através das religiões, através da mídia. Nós somos convidados a seguir o Evangelho de Jesus. De uma ou de outra forma, com um determinado entendimento mais para um lado, outro entendimento, mas nós somos convidados. Não fizemos? Aí quando nós não aceitamos essa escola, o que nos acontece? Deus, a bondade divina, a misericórdia divina nos entrega uma professora. Ela vem revestida de jalequinho chamado dor. Aí o aluno ganhou a dor, teve tempo para refletir, teve tempo para reflexionar, teve tempo para mudar, teve oportunidade para mudar e ele não aceitou. O que a professora dor faz? O que acontece lá no colégio? O que acontecia quando a professora não dava conta da turma? Chamava a diretora. Aí vem o diretor chamado sofrimento. Ou seja, é a dor somado com a dor que vira o sofrimento. Então, quando nós não aceitamos as coisas pelo amor, pelo convite que nós recebemos todo dia de Jesus, para fazer aquilo que Ele nos pediu, amar o próximo como a nós mesmos, nós recebemos o quê? Uma professora particular chamada dor. Cada um recebe e essa professora dá aula individual, para cada um do seu jeito. Quando a dor não resolve, vem o estágio seguinte. Chama-se o diretor e põe o sofrimento. É assim que funciona. Quando nós temos dor de garganta e uma benzetacil não funciona, o que temos que fazer? 2, 3, 4, 5. É assim, a mesma coisa a dor. Quando a dor em pequenas doses não resolve, até o espírito acordar, essa é a sistemática. Uma outra coisa que é muito importante de nós pensarmos. Muitos dizem assim, a morte é injusta. Não é assim que o pessoal diz? A morte é injusta. Mas vocês já viram que a morte é a coisa das mais justas que existe? E nós temos medo, mas nós vamos ter que enfrentar. Temos medo e não temos como fugir. E que ele é um mecanismo da justiça divina. Exatamente porque todos vão ter que enfrentar ela.
Aí tu vai dizer, não, mas um é assim e outro é assado. Bendita a forma como você vai passar, é o teu aprendizado do Evangelho de Jesus. A lei do karma, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Ninguém colhe aquilo que não semeou. Ninguém. Tá? Eu posso ter misericórdia se eu tiver que fazer uma escolha, ou se eu tiver que escolher uma coisa muito difícil, mas que, por mérito, pelo empenho, pela força, pela vibração com que eu trabalho, pela alegria que eu aceito a lei divina, sem me rebelar, a misericórdia pode me alcançar. Em vez de eu sofrer 3 anos com um câncer, por exemplo, pode dar um câncer fulminante em 1 mês, estou liberado, com alvará de soltura. E tem pessoas que ainda que recebem isso de uma forma ainda diferente. Tem aquele que tem o sofrimento, que vai anos, começa com um tipo de doença, tem aquele que tem um infarto. Terminou o teu estágio, teve aproveitamento, aprendizado, então não se rebelem contra a morte. A morte é justa, ela vem para todo mundo. Ela não privilegia ninguém. Ela não escolhe ninguém. Ela não pretere ninguém. Todo mundo vai ter que entrar na fila. Então, não tem motivo para desespero. Tem motivo para ficar triste pela ignorância que nós temos da morte ainda. Mas não porque ela é um fato natural. Vocês podem até pensar que a gente está maluco. Mas se é um renascimento, e Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo. Se nós quisermos ver o reino de Jesus, nós somos obrigados a ir para que lado? Para o lado de lá. Aqui ele não é, ele tem que estar do lado de cá. Porque ele não disse que ele não tinha, ele disse que não é deste mundo. Então, se nós queremos ver o reino dele, nós temos que ir para o outro mundo. Então, aos que vão para lá e que foram aprovados aqui, e uma outra coisa que é muito importante, todos, ainda que você diga assim, Darcy, mas tem pessoa que faz tanta maldade, é que disse que numa outra encarnação eles não fizeram muito mais. Eles já não melhoraram bastante. Não nos cabe julgar, gente. Não nos cabe julgar. E outras vezes, a ação de um irmão é apenas a reação daquilo que ele já sofreu em outra vida. A balança apenas se equaliza. Por isso que o Divino Mestre Jesus disse, através do Evangelho de Paulo, né? De tudo dai graça. Nós não sabemos o passado dos outros. Não sabemos por que eles estão colhendo, às vezes, aquelas pesadas, estão pagando pesados tributos da alma. Não nos cabe julgar, cabe nos compreender. E quando alguém morrer, não nos cabe chorar, cabe nos alegrarmos, sorrir. Ele venceu, ele foi em contra ao cosmos, e nós permanecemos aqui, ainda como que em um presídio. O nosso alvará ainda não chegou, mas o dele chegou. Então não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Ele passou essa etapa. E o motivo não é quem foi para ficar triste, o motivo é para quem ficou, porque nós ainda vamos ter que passar. A morte, nós estamos olhando de forma equivocada. É por isso que nós sofremos. É por isso que as pessoas se desesperam, porque não conhecem a inteligência divina, a justiça divina, e porque se distanciam da justiça. Essas leis divinas, que são universais, é para todo mundo, ninguém fica para semente, então é uma lei que vai pegar todo mundo. A rebeldia só nos afasta de Deus. Pensem nisso, e que Jesus dê coragem para cada um de nós enfrentar a nossa própria consciência no dia que nós recebermos o nosso alvará de soltura. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.